Bom, a ideia de apresentar essa palestra aqui da Petrobras, tá? Eu quero falar em três etapas. Uma sobre o que é a Bacia de Santos, a outra é a oportunidade da cadeia produtiva de petróleo e gás, e tem o nosso colega o Gerson, que vai falar rapidamente, para ver se a gente minimiza essa fila, né? Sobre como se cadastrar na Petrobras. Mas a ideia, o foco maior é eu tentar mostrar para eles o que é o sistema e a cadeia produtiva de petróleo e gás. Bom, falar rapidamente o que é o desenvolvimento da Bacia de Santos. Eu não sei se os senhores conhecem, mas é sempre bom dar uma reprisada do que é a Bacia de Santos. A Bacia de Santos é toda essa área de Cabo Frio até Florianópolis, em Santa Catarina. E a Bacia de Santos compreende toda essa área geográfica aí. São quase 330 mil quilômetros quadrados de exploração, né? E nós temos hoje esses 5 polos: Polo Uruguá, Polo Mexilhão, que já está em operação, Polo Merluza, que é um polo que também está em operação, o Polo Sul, que está sendo desmembrada e sendo operada pela nossa unidade recém-criada, que é a Unidade do Sul, tá? Que era da nossa área também, mas está lá. E o Polo do Pré-Sal, onde está o Campo de Lula, tá? E que está em fase de teste de longa duração. Hoje nós temos 22 sondas de perfuração e intervenção no posto de operação. Esse número deve chegar até 2017 em torno de 45 a 50 sondas operando nessa região. Nós temos 8 sistemas já em produção comercial, né? Que é o Polo Merluza, o Polo Sul, a parte do Polo Uruguá e a parte do Campo de Lula. Esses são sistemas que estão em operação na produção já comercial. Nós temos os testes de longa duração Tupi, Campo de Lula, Lula Nordeste, Sernambi Sul. Ela está sendo operada pelo navio FPSO BW, cidade de São Vicente. Campo de Baúna, Piracaba SS-11, que fica no sul. Esse Uruguatambaú é a FPSO Cidade de Santos, tá? Já está trabalhando. O Campo de Lula, a cidade de Angra dos Reis, que entrou em operação em 2010. O TLD da Danone Production, Sapinhoá, Guará e Carioca Nordeste, que está em operação desde dezembro de 2010. Já está inaugurado em Caraguatatuba a primeira parte da unidade de tratamento de gás, que recebe os gases e os condensados do polo de Guará e de Lula, tá? e do Mexilhão. Hoje ele está interligado com o sistema de gasoduto Taubaté e, por enquanto, está subindo de caminhões os subprodutos, tanto de GLP como de condensado, para as refinarias e para as unidades distribuidoras de gás, por caminhões, congestionando a rodovia que desce lá, Tamoios. Tá? Não me culpo, porque ainda a produção, a interligação do gasoduto está sendo iniciado o processo para levar esses produtos para a refinaria de São José dos Campos. E parte dela também vai ser escoada para a refinaria Presidente Bernardes. Essa é a plataforma de Mexilhão, que entrou em operação em abril de 2011. E o sistema de produção, para vocês terem em termos de distância e logística, que nós estamos trabalhando. Merluza Lagosta, que fica na costa entre Paraná, Santa Catarina e o sul de São Paulo, fica a 212 quilômetros. O gasoduto atinge a nossa refinaria lá de Presidente Bernardes, mas desemboca na praia de Praia Grande. E depois do Campo de Lula e Uruguatambaú, que são mais aquela distância de 216, e vai até a plataforma de Mexilhão, já interligado por sistema de gasoduto submarino, e prossegue para a costa de São Paulo, em Caraguatatuba, indo para a nossa unidade de tratamento de gás.
e dali o gás sobe para o sistema Gastal, que vai para Taubaté, interligando o sistema Brasil, que vem desde o Nordestão até o sul do país, interligando com o sistema também do gás da Bolívia. O Gastal, tem uma ideia ali, são 98 quilômetros, o diâmetro da tubulação de 28 polegadas, com capacidade de 18 milhões de metros cúbicos por dia, e entrou em operação em 2011. A Merluza Lagosta RPVC na Praia Grande, 2,2 milhões metros cúbicos por dia, entrada em operação em 2009. E essa é a malha que vai até a refinaria de Paulínia. Tem aquela outra parte do gasoduto Mexilhão, a unidade de tratamento de gás, que é o duto submarino de 30 polegadas também. A Bacia de Santos hoje está construindo, futuramente vai ter 3 torres em Santos, no bairro do Valongo, num terreno de 25 mil metros quadrados. Tá? A previsão, vamos dizer, de ter 6 mil empregados trabalhando nessa unidade da Bacia de Santos. A primeira torre deve ficar pronta em 2013, final de 2013. Tá? É um prédio totalmente inteligente, tá? Com um sistema de reaproveitamento e conservação de energia. Essa é a visão futura da sede própria da Petrobras em Santos. Isso aqui é uma foto agora de 26 de março de 2012 do processo da construção desse prédio. Tá? Então essa é uma das últimas fotos que mostra como que está o andamento. Esperamos estar nesse novo local em final de 2013. Hoje a Bacia de Santos, em Santos, ela está operando em 5 prédios com aproximadamente 1.000 a 1.200 empregados próprios em Santos, tá? E deve ter mais aproximadamente umas 600 pessoas terceirizadas de empresas que prestam serviço para a Petrobras na Bacia de Santos, fora a unidade de Caraguatatuba. Nós estamos desenvolvendo bases logísticas operacionais. Hoje nós temos bases logísticas operacionais para atender Merluza em Navegantes, Santa Catarina, no aeroporto de Itanhaém. Está sendo construída outra base, supply, tá? Ainda está em fase de negociação, mas já um estudo bem avançado na base aérea de Santos, que vai ser um supply, uma base de supply para nossas necessidades. A outra base vai ser em São Sebastião e provavelmente na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Fora a base também de Jacarepaguá, para atender as nossas demandas e necessidade de fornecimento de materiais e suprimentos da Bacia de Santos. Então isso aí, rapidamente, eu passei o que é a unidade Bacia de Santos. E agora vou entrar naquela parte que é a análise de oportunidades regionais para atender a nossas necessidades da Bacia de Santos, do sistema Petrobras como um todo. Por que eu quero falar não só da Bacia de Santos? Porque muitos dos senhores vão chegar e falar assim, bom, então eu não tenho oportunidade de vender para a Bacia de Santos, nem hoje, nem amanhã, nem depois. E quando que eu vou ser um fornecedor da Petrobras? Então, quando o Luiz Marinho ele entendeu, e nós já vimos conversando, que o sistema Petrobras não é só a Petrobras, é todas as grandes empresas que prestam serviço para nós e que precisam desses materiais. Constantemente a gente tem perguntas assim, olha, eu sou um fornecedor de vamos dizer, uma flange e nunca vendi para a Petrobras. Bom, mas eu sou cadastrado à Petrobras, eu tenho a certificação de qualificação técnica, tenho todo o equipamento e nunca consigo fornecer para a Petrobras. Assim, pô, para que eu fiz o cadastro Petrobras? Então aí a pergunta é assim, pô, vocês fizeram o cadastro por quê? Quem monta a flange, tá?
não é a Petrobras que vai lá na instalação e monta a flange. É a empresa contratada de manutenção que vai fazer ou de manutenção, ou de ampliação, ou de melhoria do sistema. É ele que vai comprar a flange, mas obedecendo o grau de requisito de qualidade que a Petrobras exige desse fornecedor e que diz, através de um vendor list, uma lista de referência, olha, nós temos fornecedores cadastrados que têm a capacidade de atender e que nós aceitamos, que são essas empresas tais. Esse vendor list é uma lista de referência que essas empresas vão contatar com essas empresas e assim formar o quadro de fornecedores. Então, o que acontece? Quando a gente fala esse quadro, a cadeia de petróleo e gás, então, senhores, primeiro, tá? Não entenda que quando vocês estão procurando fazer o cadastro Petrobras e falar, além de fornecer, nunca recebi um pedido direto da Petrobras, eu forneço para zilhões de empresas que trabalham e eu sei que a minha peça vai para a Petrobras, por que eu não posso vender direto para a Petrobras? É muitas perguntas que eu recebo, nós recebemos, e o pessoal não consegue entender, mas é que justamente, tá? A gente até brincávamos, mas é uma verdade. Existem produtos, tá? Veio um fabricante de baixelas e talheres e falou, poxa, eu fiz o cadastro, fui aceito, tá lá e não consigo vender. E eu vendo para as empresas que fazem a parte industrial da Petrobras. Eu falei assim, é isso mesmo, a parte de restaurante industrial. Tá? E essa parte de restaurante industrial é que justamente vai comprar esse material e que vai ser disponibilizado nas instalações da Petrobras. Com certeza, a Petrobras nunca vai comprar baixelas e talheres. Bom, voltando então a essas análises de oportunidades, tá? O sistema Petrobras, ele é composto a Petrobras é uma empresa de energia, hoje, de petróleo e gás e energia, que vai do poço ao posto. Então ela começa na área de exploração através da produção em offshore, entra num terminal que é, por exemplo, a unidade de tratamento de gás, ela vai para uma refinaria, vai para uma unidade de tratamento de gás, processamento, uma termoelétrica, que também é do sistema Petrobras, vai para a distribuição e para as petroquímicas, o sistema de tancagem, que são as áreas de transferência e armazenamento temporários, e até finalmente ao posto, que é onde é consumido o produto final, a gasolina, o óleo diesel, tá? E os produtos que vão para as indústrias. E nesse mecanismo dessa cadeia de petróleo, ela tem o cadastro funciona desde a parte da exploração no mar até o posto. Por isso que vocês vão ter, eu já percebi que é o pessoal da BR, da Liquigás, que fazem parte da nossa unidade do sistema Petrobras, eles também estão com problemas de chegada ali, mas todos eles precisam de fornecedores. Tá? E nesse precisar de fornecedores, os senhores estando aqui, tá? Qualquer ponto da Petrobras que tem uma unidade instalada, ela precisa das necessidades mínimas, que é desculpe a expressão, novamente, desde o papel higiênico ao café, ao coffee break, ao sistema de telefonia, sistema de transmissão de dados, ao sistema industrial, ao sistema de iluminação, sistema de vigilância, sistema de apoio de serviços terceirizados, toda a gama de equipamentos. Compressores, transferências de produto, sistemas complexos. E precisa de serviços de transporte, serviços de instalações prediais, manutenção, jardinagem, todas. Porque quando o pessoal fala, pô, serviço de jardinagem, ele é complexa, tá? Porque
não basta ser um simples jardineiro para entrar numa instalação de alto risco. Eles têm que ter equipamentos de proteção individual, têm que conhecer o que é uma instalação de alto risco, sabe? A pessoa tem que ter noções de leituras para saber o que é identificação de cores, noção de... Então, tudo isso precisa de uma capacitação empresarial, profissional e outra, de meio ambiente e responsabilidade social. Tá? Então, isso tudo faz parte da demanda, da necessidade que todo o sistema Petrobras, de ponta a ponta, precisa dos senhores. Então, as oportunidades são enormes. E como funciona essa cadeia de demanda? Ela inicia no fornecimento direto dos grandes complexos, tá? Numa construção de uma unidade, tá? Que são os EPCistas, são as grandes empresas que trabalham com o sistema. Essas empresas que trabalham com o sistema precisam do suporte para trabalharem dentro da unidade Petrobras ou para construir esses equipamentos, que por sua vez precisam de outros fornecedores no terceiro nível, que são atividades, não digo menos relevante, mas que estão, vamos dizer, diretamente atendendo às necessidades da Petrobras. Tá? Nós, por exemplo, não permitimos nenhum empregado de uma empresa da grande sistemista entrar sem a devida uniforme EPIs, sem estar devidamente. Os nossos fiscais de trabalho fiscalizam, inclusive, as instalações aonde os empregados das empresas terceirizadas, quarteirizadas, elas, vamos dizer assim, vão para o seu descanso o pernoite. Ele tem que ter as instalações de acomodações higiênicas adequadas e, inclusive, refeições. Porque a segurança daquele empregado dentro de uma instalação depende da saúde e do bem-estar desse funcionário que está trabalhando. Então, nós começamos a estender os nossos braços de verificação e checagem. E, no quarto nível, ali um exemplo, tem uma oficina mecânica. Hoje, nós não temos mais veículos próprios da Petrobras, trabalhando internamente. Todos os nossos veículos que nós utilizamos para locomoções, transportes, são todos terceirizados. Então, exigimos que as empresas que prestam serviço para nós, ele tenha pontos estratégicos de empresas, oficinas especializadas. Os veículos têm que estar devidamente preparados e com motoristas devidamente, vamos dizer assim, em condições de dirigir e levar tanto materiais como equipamentos, como pessoas da Petrobras. Então, é uma sequência de 4 níveis. E nessa sequência, aonde nós vamos entrar também com as atividades de exigências que os senhores podem falar assim: poxa, mas a oficina mecânica nunca vai fornecer um serviço para a Petrobras. Não sei se deu para entender melhor como que funciona a cadeia de petróleo e gás. Né? E essa cadeia de petróleo e gás é uma forma que nós expressamos, mas isso é válido para qualquer empresa de qualquer segmento industrial. Né? Então, por favor, no momento que os senhores estiverem capacitando para essa condição, com certeza vocês estão fornecendo para qualquer segmento, como, por exemplo, o município de São Bernardo está fazendo para, vamos dizer, o parque aeronáutico. Né? Então, essas empresas, dentro das suas exigências, vocês vão ter que cumprir esses mesmos crivos de atendimento da necessidade da cadeia de petróleo e gás. Exemplificando, tá, as oportunidades, nós vamos precisar de micro, pequenas, médias, grandes empresas em diversos segmentos, tá, trabalhando como fornecedores do setor. Tá? É importante que estejam preparados, desde a fabricante de matéria-prima até os grandes equipamentos. Tá? O alto volume de investimento, que é traduzido nos grandes projetos, tá? E cada projeto necessita de diferentes materiais, tá? É um exemplo que a gente está apresentando.
Então, o que significa isso um pouquinho melhor naquela cadeia de petróleo e gás? Toda vez que nós estamos contratando ou uma instalação, vamos dizer, nós hoje, a Petrobras, nós estamos construindo 4 refinarias novas, o Comperge, o RNES, a Premium 1 e Premium 2 no Nordeste, em São Luís Maranhão, e outra, acho que no Ceará, que é a Premium 1 e Premium 2, o Comperge no Rio, a RNES em Recife. Estamos com obras em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que é a construção da fábrica de fertilizantes, e temos a nossa unidade de Bacia de Santos, Macaé, precisando também, construindo através dos grandes estaleiros, os navios e as instalações de plataformas. Então, isso tudo vão demandar necessidades secundárias que vão precisar ser atendidas, e as terciárias e o quarto segmento. Então, e isso, tá, nós temos dentro da política da concessão de exploração da exploração do petróleo uma obrigação fixada pelo governo federal e da Agência Nacional de Petróleo, que nós temos que aumentar o conteúdo nacional, ou seja, fabricantes nacional entregando produtos para ampliar esse percentual. Hoje nós estamos chegando entre 55% e 70% em determinados segmentos. Então essa seria, vamos dizer, a estratégia da Petrobras para o conteúdo local, tá? Atender o conteúdo, consolidar as demandas e fazer com que estabelecer uma política de maximização desse conteúdo. Para isso, nós estamos firmando parcerias técnicas com diversas entidades aqui no país. Aqui em São Paulo, principalmente, tá? Nós estamos fazendo parceria com o SEBRAE, com o SENAI, as universidades e, logicamente, inclusive com os órgãos municipais, para fazer com que melhore essa atratividade de fortalecer o conteúdo local. O investimento até 2015, em agosto, final de julho, agosto, deve sair a revisão desse plano de investimento. Mas hoje nós trabalhamos com esse horizonte de 224,1 bilhões de dólares até 2015, sendo que 53% é para a área de exploração e produção, 33% para a área industrial, e as demais pulverizadas em gás, energia, petroquímica, distribuição, biocombustíveis e projetos corporativos. O pré-sal está destinado a 53,4 bilhões, o pós-sal 64,3, tá? E na parte de desenvolvimento, produção e exploração tem um outro quadro lá. A nossa demanda, esperamos com essa previsão até 2020, atingir a marca de produção de 6,4 milhões de barris, enquanto que hoje nós estamos em torno de 2,772 no Brasil todo, como uma unidade da Petrobras. Então, em pouco tempo, nós esperamos mais do que duplicar essa produção. Da Bacia de Santos, esses são os principais polos até 2015 que estão sendo trabalhados. Eles já são realidades, não são nenhum projeto, nenhuma estimativa, não é nenhuma projeção, elas já são projetos já em andamento, já em fase de, inclusive, operações, alguns delas comerciais. Não esqueça que o sistema Petrobras, então aí nós temos aquelas novas refinarias, como eu falei para vocês, 4 novas refinarias no estado de São Paulo, no Brasil, desculpe, tá? A refinaria Premium, Premium 2, o Comperge e a refinaria Nordeste. E aqui não tem, infelizmente eu não consegui apontar o quadro, por exemplo, da parte de fertilizante e novas usinas térmicas. A fábrica de fertilizantes deve ser inaugurada no final do ano que vem, em Mato Grosso do Sul, depois deve entrar em operação também em construção de Uberaba.
Essas são as áreas da Petrobras Internacional, para ter uma ideia. Tá? Então, por que a gente está mostrando esse quadro internacional? Porque hoje, quando nós fazemos a ampliação do cadastro Petrobras, primeiro, qual o objetivo? Atender a demanda local. Segundo, atender a demanda nacional. E terceiro, atender a demanda internacional. Então, esse é o plano estratégico da Petrobras, com que os potenciais fornecedores da Petrobras cadastre hoje, forneçam localmente hoje, amanhã, eu estou dizendo amanhã no bom, assim, num tempo curto para a nível Brasil e depois a nível internacional. Já me alertaram que meu tempo já esgotou. Tá? E sistema Petrobras no estado de São Paulo. Tá? Nós temos a refinaria de Paulínia, Revap, em São José dos Campos, a RPPC em Cubatão e a refinaria de Capoava, para quem não conhece o sistema de refinaria. Tá? Nós temos essa malha de gasoduto, mais de 3.000 quilômetros só em estado de São Paulo e que precisa de constante manutenção. Temos 2 terminais aquaviários, os maiores do país, que é o São Sebastião e o terminal aquaviário de Santos. E nós temos 6 terminais terrestres no estado de São Paulo e uma redistribuição da BR de 1.400 postos ou mais, eles vão ter. E o sistema que funciona isso hoje da Bacia de Santos é um sistema de gerenciamento integrado de operações. E isso faz com que todo o sistema seja administrado em tempo real, e isso envolve logística, inclusive, de cabos de fibra óticas submarinas, tá? Para que todo o sistema seja monitorado, tratado e trabalhado para não termos nenhuma ocorrência de desastre ou problemas, ou quando se porventura ocorrer, que isso sejam menos impactados no meio ambiente e para a sociedade. Em termos de demanda, hoje nós estamos com 15 sondas de operação, precisaremos até 2020 65 barcos de apoio, 287 que nós estamos hoje, vão precisar de quase 600 até 2015, aliás, desculpe, 2020, plataforma, 94 plataformas e outros tipos de equipamento, 83, tá? E nós temos essas sondas. Então isso tudo é a demanda de produção só da Bacia de Santos, tá? Então esses navios estão sendo construídos, que já estão operando 5 navios até 2014 e 12 navios até 2017, tá? Isso vão ser construídos tudo a nível Brasil. Então, para isso, nós vamos precisar de fornecedores locais. Esses são os locais que serão construídos os navios, tá? O estado de São Paulo já está começando a ter unidades de estaleiros sendo implantadas. A Saipem é uma primeira empresa italiana do grupo NI que está vindo para já instalando a fábrica em Guarujá. Ela começa a produção a fábrica dela em, acho que outubro desse ano, e a conclusão até agosto do ano que vem. Eles devem prever 900 empregados e eles serão um dos responsáveis do lançamento do gasoduto submarino do pré-sal. Os estaleiros, né? Esses aqui são tipos aí de materiais que eu vou ter que começar a passar rapidamente, porque me deram já ultimátum, tá? Os navios, tipo de construções, tipo de materiais que serão requisitados. A parte de oportunidade de serviços, tanto de helicópteros, desde logística, serviços de inspeção, gerenciamento de projeto, grandes máquinas e assim, recursos humanos especializados. Nós vamos precisar de sistema de certificação e treinamento. Só para vocês terem uma ideia de transporte, tá? Na Bacia de Campos, de 2011 até 2013, 609 mil pessoas foram transportadas em helicópteros para atingir a coisa.
Tá? Em Santos, nós transportamos de 2011 até 2013, nas nossas áreas, 197, você vê. Nós não tínhamos nada em operação, já transportamos 197 mil pessoas no ano. Até 2020, a estimativa é de 600 mil pessoas transportadas para atender as nossas unidades. E isso demanda toda a logística de transporte, que não é só a contratação de helicópteros, mas toda outra série de oportunidades, e dentro disso a cadeia que envolve para garantir o bom funcionamento desse sistema de logística. Ações da Petrobras para alavancar essa cadeia. Tá? Primeiro, foi criado o programa PROMIP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo. Qual o lema dele? Tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no país. Tá? Por que surgiu essa rodada de negócio e esses postos de atendimento? Um exemplo que nós verificamos em 2009, do atendimento, da avaliação da rodada, tá? Nós chegamos que potencial validado posterior, 25% das pessoas. Baixa relação de oferta e demanda, 15%. Necessidade de atendimento de normas e certificações, 8%. Exigências do cadastro CSC, 8%. E assim por diante. Nós tivemos que, com base nesse estudo, implementar algumas ações. Primeiras ações que foram feitas, desenvolver um convênio Petrobras-Sebrae para que dinamize a capacitação empresarial e a gestão. Isso, ele é um carro-chefe. Aí vocês vão perguntar para mim, mas o Sebrae não atende só micro e pequenas empresas? Sim, a princípio sim, mas a vertente hoje era de estender o braço para qualquer nicho, qualquer tamanho de empresa, obedecendo umas determinadas características que serão previamente acordadas com as empresas. Criação de uma rede de empresários voltada para um objetivo comum, tá? Que é promover a integração e fortalecimento das empresas, tá? E com objetivo específico. Essa rede, ela não é vinculada a nenhuma associação empresarial, nem uma associação comercial, e sim uma integração dos empresários com a universidade, as escolas técnicas, os órgãos das prefeituras, as governanças regionais, para que promova essa integração. A primeira rede que formou no estado de São Paulo é a da Bacia de Santos. Eu estou fazendo com que essa rede, ela vire uma rede estadual, lutando para que isso seja estendido a nível estadual. E talvez vai mudar o nome aí, em vez de Bacia de Santos, talvez uma rede estadual, ou rede, não sei. Vamos fazer com que esses objetivos sejam atingidos. Outra forma de trabalho, dinamizamos o trabalho do nosso colega Gerson, tá? Através do cadastro. Ele também está trabalhando para viabilizar da melhor forma possível, tá? Através de postos avançados de cadastro, o Helpdesk 0800, e o site que está tornando mais amigável, né? Ainda nós vamos chegar lá, né, Gerson? Tá? Vamos fazer com que, para quem até 2008 nós tínhamos uma média de 1000 dias para fazer um cadastro, obter um cadastro em média do CSCC, 400 a 500 dias para um cadastro local. Hoje a equipe do Gerson está emitindo, acho que até uma semana o CSCC, dependendo como está, e nós já tivemos resultado o ano passado de empresas que obtiveram o cadastro local em um dia, e no dia seguinte já estava recebendo cotações. Progredir, que vai ser proferida uma palestra maior, que é o sistema de financiamento para que as empresas possam trabalhar. E amanhã também vai ser apresentado, dentro da palestra Progredir, o FDIC. FDIC é uma reativação, alguns dos senhores, não sei se já ouviram falar, do PROMIP Recebíveis, que é a antecipação creditória dos contratos performados diretamente com a Petrobras. A diferença do Progredir com o FDIC é que o Progredir, ele pega aquela cadeia de fornecedores, do grande fornecedor até a quarta leva, tá? Que não
Já o FDIC não, todos os contratos performados com a Petrobras, ele obtém uma antecipação do valor do seu contrato até 100% dentro desse processo que vai ser, foi reformulado, reformatado e vai ser inclusive lançado amanhã na palestra que vai ter do programa Progredir. Outra coisa é o portal do Promimp, tá? Que tem aqui no canto esquerdo aqui, conheça o Promimp, conteúdo local, aí tem desenvolvimento tecnológico industrial, cadeia de fornecedores. Nessa cadeia de fornecedores, quem é empresário, tem CNPJ, por favor, inscreva, peça seu login e o password, que eles vão fornecer. Qual é a vantagem disso? Quem precisa do que eu fabrico ou vendo, presto serviço, e quem fornece o que eu preciso. Então é o quadro que os senhores vão ter para ver o que está acontecendo a nível de investimento de petróleo e gás no país. Então os senhores estando aqui não precisam ficar assim, poxa, mas eu quero fornecer lá para a refinaria Premium. Nesse processo, não precisa, nesse momento, você não precisa estar cadastrado para a Petrobras. Basta ter o CNPJ, fazer a inscrição, pedir esse login, a equipe vai analisar e vai fornecer. Logicamente, depois eles vão induzir os senhores a fazer um cadastro Petrobras. Mas o cadastro Petrobras, o Gerson não cobra nada, vamos dizer, sem vínculo nenhum, em termos assim de... E outro programa para a gente melhorar isso, tá? Em São Bernardo já foi realizado esse ano, na sexto ciclo do PNQP, tá? O concurso para capacitação de mão de obra. Nós oferecemos para essa região de São Bernardo 120 vagas a nível básico e nível médio de de soldadores e acho que mecânicos, tá? Isso é uma capacitação de pessoas para trabalhar nas indústrias. E isso nós vamos ter o 7º ciclo agora em outubro. Esperamos ampliar esse quadro de treinamento aqui em São Bernardo e região. Nas duas cidades que foram da região do ABC, nós contemplamos São Bernardo e Diadema. Tá? Mas o de São Bernardo foi o maior quadro e esperamos ampliar esse quadro de participação. Mas até 2015 nós estimamos uma necessidade de quase 213 mil profissionais capacitados para ser contratados na cadeia de petróleo e gás do sistema a nível Brasil. Tá? No estado de São Paulo, nesse sexto ciclo, foram quase 2 mil pessoas classificadas, sendo a maioria do Planalto para baixo, para o litoral. Rapidamente, era isso que eu queria falar. Eu quero passar ali para o Gerson fazer o cadastro. E eu fico à disposição, tá? Senhores, eu vou ficar hoje até o final do expediente aqui e amanhã. Aqueles que quiserem alguma informação ou cópia desse material, a gente vai disponibilizar isso aí. Tudo bem? Obrigado, senhores. Desculpe a demora.